dia de doces e vocês precisavam sentir o cheiro que tá aqui, né, gente? Nossa, né, Ale? muito cheiroso, gente. Junto desses doces incríveis, a gente está na Soul Sweet. Essa é a Cecília, a artista, né, dona que faz essas coisas maravilhosas aqui. E a Lê, na verdade, já escolheu os doces dela. Ela já fez uma degustação anterior. Isso. E hoje ela está aqui para escolher mais alguns, porque ela ficou na dúvida, está querendo incrementar mais um pouquinho, né? E aí eu vim junto hoje, né, para aproveitar e a gente tirar algumas dúvidas também com a Cecília. Enfim, eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre doces. Fiquem até o final. O episódio está delicioso e está muito proveitoso. A gente vai falar... delicioso. Sim, literalmente. A gente vai falar sobre quantidade, tipos de doces para cada mesa, enfim, se precisa combinar com a decoração, dicas, tendências, enfim, tá bem legal. Fiquem até o final. Vamos lá? A gente vai falar sobre bolo também. Sim, também. Bolo e doces, Isso. né? Porque é um episódio completo. Hoje eu vim aqui também, além de escolher doce, não fazer a degustação oficial, porque eu já fiz, mas eu vou escolher alguns igual a Mila falou, mas para definir qual bolo vai ser o bolo do meu casamento, né? A gente já definiu o tamanho, mais ou menos como ele, medidas e tal, mas a gente não definiu ainda o estilo a dele. decoração dele, né? A Ale não tá fazendo a degustação hoje, essa não é a degustação oficial, mas como é que funciona a degustação de doces? Bom, nós costumamos servir cerca de 26 a 30 sabores na degustação. Tá. Venham preparadas, viu, meninas? É uma maratona, né? Mas a pessoa tem acesso a sabores variados, né? Que essa é a intenção. E a ideia é nessa reunião da degustação, a noiva já dizer para você quais os doces ela vai querer pro dia. Como é que a gente faz? A noiva chega e me conta um pouco do casamento, do estilo do casamento, os sabores que eles gostam, que eles gostariam de ter e me contam qual o número de convidados que eles calculam ter no casamento. Tá. A partir desse número, eu vou pensar em quantos doces eles podem ter, né? Nós indicamos 5 a 6 doces por pessoa. Era isso que eu queria te perguntar também. Essa é a média, geral. De 5 a 6. 5 a 6 doces. Nada por impede, convidado. Por convidado. Nada impede que você peça 10 ou que você apenas queira um complemento, queira 3 doces por pessoa. Mas a média a gente indica 5, para que 6 ninguém passe doces. vontade. Ninguém. E esse número ele varia de acordo com o horário da festa, ou o tipo da festa? Casamento de manhã consome mais doce, à noite menos. Existem essas diferenças ou essa média é geral? As pessoas falam nisso, mas eu acho que doce bom acaba. E em relação às variedades? Então, a partir disso, a noiva fala, eu vou optar por 5 doces. Tá. A gente, a partir disso, faz um cálculo. Vocês calculam o total. E aí a gente fala, bom, 8 a 9 tipos, 10 tipos. No caso da Alê, são 1.250 doces. Isso. E a gente dividiu em 11 variedades. Tá, então vamos para entender. Essa variedade de doces, ela vai depender da quantidade total de doces. Isso. Então, no caso da Lê, 1.250 foram 11. Isso. Mas se de repente a quantidade total for menos, aí coloca menos variedades. Menos variedades. Vamos experimentar alguns? Partir para a parte boa? Fala um pouquinho, Cecília, o que é que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma família das tarteletes. A Lê escolheu já a cheesecake. Que é essa daqui. Isso. E ela tinha colocado alguns sabores, depois por conversa via e-mail ela acabou tirando. As tarteletes são, acho que o carro-chefe, né, Cecília, da Soul Isso, Sweet, né? As tarteletes, elas são feitas à base de farinha de amêndoa na massa e o que a gente tenta oferecer com elas é o frescor. Elas são montadas praticamente 1h30 antes de serem retiradas ou entregues. Ale, mas me diz uma coisa, você não vai ter essa de frutas vermelhas? A princípio não, mas aí uma das coisas que eu tô na dúvida é se eu coloco ela, tiro outra. Porque ela é incrível. O que eu faço? Uma coisa que eu não posso fazer é aumentar a variedade de doces, porque eu já tenho 11, eu já tô o até que você quiser preocupada. incluir agora, você vai ter que tirar para substituir.
Então vamos provar para eu tirar a Sim, dúvida? vamos. Essa, gente, é Fiquem incrível. à vontade. Esse creminho de dentro É um creme baunilha. de baunilha. Todas têm essa mesma base de baunilha, não? Não. A maracujá, por exemplo, é um chocolate branco com a polpa do maracujá. E o mini macarrão, que pode ter várias cores. O casamento da Lei vai ser à noite. Vai ser um casamento, apesar de ter um estilo rústico, né, tal, mas é um casamento à noite, né, uma festa fechada, enfim. Mas vai ter doces de frutas, uma coisa mais fresca, mais colorida, que é muito bacana falar também, porque tem muita noiva, acho que casamento à noite, casamento mais clássico, só pode ter aqueles doces finos, Dourados, E não, né? O casamento da Lé é uma prova de que mesmo o casamento à noite pode ter essa diversidade de doces com frutas, uma coisa mais alegre, mais até viva. legal que você fala isso. A minha mãe, no começo, ela sentiu um pouco de falta da bola dourada, sabe? Ela, gente, eu amei os doces, mas não vai ter bola dourada? Aí eu falei, não, mãe. Até porque é o estilo do casamento, né? Eu tô com parede de madeirinha, fazendo um monte de coisa um pouco mais voltada pro rústico, colorido. Combina mais até. Então, Sim, a sim, questão muito. das tarteletes e das frutas e de mais cor pro doce, não só aquela coisa, né, muito cheia de glacê, Engessada, muito né? elaborada, muito cheia de florzinha. Doces que você olha e você acha muito bonito, como quase esculturais, mas que não te trazem o apetite, Sim. né? E acho que cada vez mais as pessoas estão achando que sim, elas podem colocar as tarteletes sem necessariamente ser algo rústico ou de Sim, praia. ou de dia, não né? que a gente não venda, a gente vende bastante para essa questão da praia e de campo. Porque eu acho que casamento de dia já tá meio que realmente fixado, assim, de que esse é o estilo de doce, né? Mas é bom ver que casamento à noite também tem. Pode ser. Da Lé é um ótimo E exemplo as para isso. tartelettes, na verdade, elas estão influências todas da patisserie francesa, né? Todas elas a gente pensou nesse aspecto, Elas são não lindas, aspecto né? só São deliciosas e do que é lindas, então. rústico, né? Vamos provar mais um, então? Esse de doce de leite, que é o que você tirou? Esse é o que eu tô mais na dúvida, pra ser sincera. Esse daqui, gente, Esse o que é eu muito sonho bacana... com ele. Ontem encontrei com umas amigas minhas, com a Bárbara, que foi até uma noiva da Cecília, e aí ela falou que os doces todo mundo amou no casamento, acabaram, claro. E aí ela falou, mas vai ter no seu, então eu vou comer no seu casamento. Aí eu falei, vai ter. Aí ela falou, ela falou, vai ter a tartelete de doce de leite? Eu falei, não. Aí ela, eu não acredito que você não colocou a tartelete de doce de leite. É muito boa. E essa tem uma coisa que é muito legal, Ceci, porque como tem essa esferinha, e como você falou, ela pode ser de qualquer cor, é muito bacana porque você pode personalizar na cor do evento. Pode, você Né? pode. Você Você colocar vai na trabalhar, eu questiono, às vezes pergunto para algumas noivas, né, no final, quase próxima data, que cores elas gostariam, se elas têm a tartelete de maracujá, que cores elas gostariam do macarrão e também a doce de leite, porque a gente pode usar várias cores, amarelo, azul, laranja, rosa, o próprio branco, e eu acho que colore a mesa fica... Colore. Ceci, esses daqui são novos, né? Esses daqui eu não conhecia. Isso, a gente chama de soft, são entre algo trufado, mas não são trufas, a base sempre de chocolate. Então a gente tem aqui um champanhe. Esse aqui? Isso. Eu amei É lindo esse. ele, né? Você consegue ver daí? Olha só, ele tem uma pincelada de um cobre. spray que a gente usa de manteiga de cacau, esse tá na cor cobre. Ai, eu achei maravilhoso. É lindo. Acho que eu quero esse também agora. Esses aqui são de Você quê? casar várias vezes, Pois Aleia. é. Eu vou O precisar. próximo é um vinho do Porto, ao leite com vinho do Porto, e o outro ele é bem refrescante, é uma soft de limão. Legal, posso comer um desse? Pode. Esses são todos de janduia. São de janduia. Enquanto a amiga come de janduia, eu não vou comer todos, tá, gente? Eu caso em 15 dias, eu não posso. Eu posso. Mas eu vou comer esse aqui que eu amo, que é de goiabada com queijo, né? E chocolate branco em volta. Isso. É uma delícia. Esse tem. Esse tem. Esse vai ter no seu Gente, que casamento. goiabada Eu com acho que ela queijo. colocou de novo só pra...
Clássico, né? A Tem que gente ter. quis resgatar esse olha que sabor, lindo. né? Do Romeu e Julieta, uma coisa bem brasileira. E aí, nessa mesma pegada, assim, de resgatar esses sabores mais infantis, digamos assim, tem os brigadeiros, que são super clássicos também e que, graças a Deus, voltou com tudo para casamento, né? Graças a Deus. Eu acho que não é novo, né? Eu acho que já vem Aham. de alguns anos para cá, mas assim, foi uma ideia genial. Genial. Trazer de volta esses doces para festas mais finas, né? Incrível. No começo tinha um certo preconceito, as pessoas chegavam, mas brigadeiro no casamento. Eu sempre comento aqui com os clientes que chegam, brigadeiro mesmo, você tem 2 tipos, o meio amargo e o chocolate ao leite, né? A gente envolve eles hoje em coisas mais elaboradas, que é um split, que é uma marca belga importada, então ele realmente é chocolate, não é aquele fiapinho, aquele granuladinho que atrapalhava o brigadeiro. Aqui, por exemplo, comecinho do ano a gente resgatou o sabor do que a gente chama surpresa de uva. Ai, gente, a uvinha. Que é o brigadeiro muita branco. Infância isso, eu lembro. A gente ajudando a minha mãe a fazer a surpresa de uva para as nossas festas de criança. As festas muito. infantis tinham e eu amava. E eu fiquei um período triste porque eu não via mais. Em festas, em casamentos. Aqui na Soul Sweet tem. Cadê o docinho da uva? E é fofo, né? Aqui tem, a lindo. gente faz com uma uva que não tem semente, claro, porque a gente resgata, mas não faz igual. Adapta. Né? E esse outro brigadeiro de quê, Cecê? É um crocante de amaretto. O que ele é? Uma massa envolta nesse crocante, que é um crocante para sorvete e que leva um pouquinho do amaretto, e a massa é uma massa de amêndoa. Tá. E também faz sucesso e vai ter no no casamento céu? da E vai Bê. ter os tradicionais também. Vão ter esses dois, que é o crocante de amaretto e o de uva, e o brigadeiro normal, que eu peguei o meio amargo, que na degustação, quando eu fiz aqui, eu e a minha família, todo mundo preferiu o meio amargo. Na hora eu fiquei até meio assim, será que é o meio amargo, lembra? Mas quando a gente provou, ele não é amargo, não tem o gosto. Então, ele só ficou mais suave do que o brigadeiro, foi uma delícia. delícia. Então. E outra coisa que tem que ter, se você... Ai, gente, a gente não... como que a gente não falou dele ainda? Gente, esse ninho, eu faço questão de falar sobre ele, tá? Esse ninho Te mostrar a fala. Com uma framboesa em cima e dentro um creminho de Baunilha. baunilha. Gente, vocês não estão Vocês entendendo o que é não. isso. É bom comer fresco, por isso que a Ceci faz no dia também, né? E ele, gente, ele derrete. Eu acho que é o doce assim. mais leve, assim, que eu já comi na vida. Ele é porque muito leve, você pode põe na consumir boca, uns ele 10. derrete. Aham. Tem que colocar todo Colocar na boca. todo na boca. Olha, sinceramente, é o que você falou, dá pra comer vários dele, porque vai ter, né? Vai. Por favor. E a Tem gente maior sempre quantidade. indica maior quantidade, porque assessoras de casamento, o pessoal que ficava na mesa, passava pra gente depois essa informação. Que as pessoas Tem que acabam ter comendo maior mais e quantidade. por isso tem que ter mais. É muito bom. Em falar em quantidade, passou uma época, assim, eu escutei muito falar sobre isso, assim, mas eu acho que não pegou. Mas eu queria saber sua opinião. Caixinhas no casamento para que os convidados levem os doces para casa. Algumas noivas falavam assim, os convidados às vezes estão bebendo, não querem comer o doce, mas eu quero que eles experimentem os doces do casamento. Eu posso colocar essa caixinha para eles montarem e experimentarem no dia seguinte. O que você acha sobre isso? Bom, se a pessoa tem intenção de fazer isso como um agrado, essas caixinhas eu recomendo que já sejam postas em algum lugar, prontas. Já montadas. Já montadas, a pessoa vai e pega como se fosse uma lembrancinha. Tá. Coisas que têm que ser consumidas no próprio dia, você leva às vezes para casa, depois você fala, nossa, que coisa, tá ruim Estranho, isso. Por né? quê? E não Porque é. tem uma validade, né? Vamos falar sobre bolo, né? Que é a parte que ela precisa, de fato, definir, né? Você vai ter um bolo, 2? Como é que Um bolo, vai ser um bolo falso na mesa, Tá. de 3 andares, né? Isso. Vamos explicar sobre esse bolo falso? Algumas noivas optam, né? É até comum, né? Optam por um bolo fake, um bolo falso. Ele, na verdade, vai ser falso dentro, mas ele vai ter a cobertura, tudo ele de não- verdade, né? A gente aqui não trabalha com pasta americana,
trabalha com um Better Creme, que é um chantilly que resiste a altas temperaturas em diversos acabamentos. Então ele fica com uma cara suave, cara de bolo ele é de verdadeiro, para que as pessoas olhem aquilo e sintam vontade de consumir. E ele fica com um acabamento perfeito. Entendi, né? tá. Coisa que o bolo a gente costuma fazer, por exemplo, o da Lê são 3 andares. A gente pode fazer, por exemplo, do meio verdadeiro. Tá, ele pode ser misto, a base a gente então. sempre faz falsa. Tá. A maior parte dos bolos que vocês veem de andares, a base é sempre falsa, para poder sustentar os outros andares, né? Preciso definir o bolo, gente, e eu quero alguma coisa com dourado, porque a Cecília faz uns bolos dourados, cobre, muito bonitos. Incríveis. Então a gente vai escolher isso agora, mas ele vai ser dourado e vocês vão ver depois como é que vai ficar. Eu já vi uma fotinho referência, o que é bacana também, né, Cecília? As noivas trazerem umas fotos referência. Sempre. Pra, a gente está sempre aberto para receber as referências, aquilo que elas gostam. Em relação à quantidade para bolo, Ceci, como é que se Então, calcula? Qual que é a regra? Eu sempre recomendo a pessoa investir mais em doce do que em bolo. Com certeza. Tem isso também, né? Você Bolo já nem passou todo por mundo um come, jantar, né? um almoço, você tem sobremesa. O doce é a principal atração. As pessoas esperam por aquele momento da abertura oficial da mesa. E aí, quando chega a hora do bolo, elas já estão um pouco fartas, né? Então, eu sempre recomendo metade ou 40% de número de pessoas. Por exemplo, você tem 100 convidados, faça 50 pedaços. Fatia. Né? Então, o cálculo é feito por fatias, digamos por fatia. assim. Aqui, sim. A gente trabalha por número de pedaços que uma determinada convenção de assadeira serve. Então, essa assadeira serve 20 pedaços, essa serve 30, juntando serve 50. Então, a noiva chega e fala, minha festa vai ser para X pessoas, mas aí a gente faz o cálculo dos 40% ou 50% e você já sabe quantas fatias vão dar. Isso, exatamente. Ótimo. Ceci, uma dúvida que muita noiva me pergunta é sobre as plaquinhas identificadoras, né, na mesa de doces. A gente vê muito, porque para efeito decorativo fica uma graça. E eu queria saber a sua opinião. Opinião de vocês, na verdade. Você não vai ter, né, Ale? Eu não vou ter. Foi uma opção minha. Eu achei um pouco trabalhoso, enfim, eu não... Mas o que é que vocês acham sobre isso, assim, sobre colocar as plaquinhas? Eu não tenho uma opinião formada, super definida, porque eu acho tanto legal ter plaquinha, porque decora, porque indica o convidado o que ele vai consumir. Então, se ele não gosta de um damasco, se ele não gosta de um pistache, ele já não vai retirar, não vai pegar o doce, né? Por outro lado, o fator surpresa também é uma coisa que me agrada. A pessoa não sabe o que é. Bom, isso aqui, o que seria, né? Tem um coco, será que é de coco? Não é maracujá. Então, esse fator surpresa também é algo que me encanta. É verdade. Então é isso, estamos chegando ao final. Mas antes, a Cecília preparou uma surpresa pra gente. Cadê a surpresa? Surpresa, tá aí. Gente, são donuts maravilhosos. Estava esperando por esse momento. Que a Cecília tá lançando agora. Obrigada, Thaís. Conta um pouquinho. Obrigada, Thaís. Bom, a gente pensou numa marca nova, realmente específica, para servir as pessoas de donuts que desapareceram há muito tempo, né? Verdade. E pensamos assim, como um lanchinho da madrugada, uma lembrança, um complemento, um donuts bar. Gente, olha que ideia ótima! É uma tendência, a gente tem visto muito lá fora, né? E aqui, por enquanto, ainda ninguém sabia trouxe. Que estava em alta lá fora. Olha Olha aí, gente, dica extra desse episódio. Então, nós pensamos nessa marca, que é a Dous, que significa doce em creole. Nossa, que chique! A gente está com essa linha dos recheados. Aí tem vários sabores. O sucesso tem sido doce de leite, porque a gente está em fase de teste, a gente vai fazer a estreia. Doce de leite, uma geleia de framboesa que a gente produz aqui, baunilha, chocolate
E a gente está Nossa, desenvolvendo isso é outros recheio. sabores, os recheados. Tá. O tradicional é o de baunilha, não é? Ou não? O que a gente conhecia era o baunilha e principalmente um que tinha geleia. Ah, né? isso. Verdade, gente. Eram esses dois. Que delícia. E esses lindos aqui? gente? Esses são os tipo rosca, eles não têm recheio, eles são feitos com açúcar, né? Um glacê, Gente, vocês trabalho com conseguem ver? açúcar. Esse é douradinho. E esses a gente pode personalizar. Então tem glitter, tem vários tipos de acabamento, dourado. A gente faz também com fruta, Esse é um com daqueles flores itens. comestíveis. Ah, eu vi um de flor, ficou lindo Ficou também. legal. Esse daqui é um dos itens que, como a gente estava conversando antes, ele pode ser na cor da decoração, né? Aquele item que pra dar o Personalizado um toquezinho. mesmo. Eles ficam bons, de repente, também perto da mesa de café, esse Também, recheio, né? também. Gente, eles ficam bons em qualquer canto, né? Porque eles são lindos. Olha isso, verdade. Não, mas eu adorei. Parabéns, Cici. Tá tudo Parabéns. lindo. A gente vai Obrigada. experimentar, Obrigada. né? A Lê E vai escolher agora, o casamento Terei dela. donuts também, pessoal. Vocês não sabem a alegria que eu tô como convidada desse casamento. Sabendo tudo que vai ter, já tô contando os dias. Todos os dias. Gente, mas é isso. Esse foi mais um episódio do É Dia D. Estamos na reta final, agora mais do que nunca. Esse episódio foi delicioso. Olha, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é: venham conhecer a Soul Sweet, os docinhos, a Cecília. Escolham com carinho os seus doces. É É verdade. muito importante. É Você verdade. pensar, os meus doces, a pessoa vai ter bebido, ninguém vai ligar muito, não, as pessoas ligam. A mesa de doces é uma atração no casamento. É verdade. Eu me preocupo muito com isso e tenho certeza que outras noivas, outras convidadas também. Então, escolha com carinho. Se você mora em outra cidade, outro estado, não consegue vir na Soul Sweet, escolhe com carinho seus doces. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. É verdade. Né? É isso. Obrigada, Obrigada, Ceci. Eu que Parabéns. agradeço a vocês, minha amor. Até o próximo episódio, gente, com novas dicas, com novo fornecedor. Qual que vai ser o próximo? Já pode falar, não? Não. Surpresa. Surpresa. Deixa surpresa. Então a gente se vê no próximo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Eu não Bem inventa legal. nada. Porque já tá difícil. Sem novidades daqui até lá. Testes. Sem novidades, até dia 26. Momento de desabafo. Eu já sei o que você vai falar. Já sabe do seu blog. Sim. Há muito tempo atrás, estava eu no blog da Mila, meu dia D, que eu acompanho, tá, gente? E aí eu vi uma foto de um casamento lindo e uma noiva cortando o bolo. E aí apareceu a foto, um pedaço bem grande assim do bolo dela, né? Sendo cortado, parte de dentro, a parte né? de dentro do bolo. Ela tava, sei lá, já no terceiro ou quarto pedaço, então tinha uma grande parte do bolo aparecendo. Eu comentei no blog, gente, só que o blog é de Pernambuco, né? De Recife. As pessoas que leram meu comentário, me desculpem, eu não sabia, tá? Mas eu comentei que a parte mais legal que eu achei do casamento, que eu vi, era que o bolo era verdadeiro. Porque aqui em São Paulo... A Lela ficou super surpresa. Como assim, bolo verdadeiro? Pensa direitinho. Volta. Pensa direitinho. Vai ser difícil hoje aqui a Vou voltar reunião. pro cardápio esse. A minha mãe chegou hoje pra me trazer aqui, pra me dar uma caroninha, e olhou pra Cecília e falou, eu quero donuts. Vai encerrando, você vai, olha lá, hein? Atriz. Odeio. Super Eu falar, não, mas antes de terminar eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Jura que eu vou ter que fazer isso? Fala assim. Vai, fala do seu bolo. Fala assim, então eu queria